Você é filho de Deus e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Filho de Deus, esse é o tema da nossa mensagem de hoje que vai te abençoar muito. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal e já curte esse vídeo. Vamos à palavra. Glória a Deus! E assim a gente inicia mais uma palavra, o momento da palavra. E hoje o tema da nossa palavra é Filho de Deus. Somos filhos de Deus e Deus quer cuidar da gente em todos os momentos, meu querido, em todos os momentos. A palavra de hoje está baseada no livro de João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12, que nos diz o seguinte: A todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. A todos que creram no Senhor Jesus, o Pai nos deu esse direito de sermos chamados filhos de Deus. É através de Jesus, meu querido, como eu sempre te digo aqui, é através de Jesus que nos achegamos até o Pai, não somente através dele. Não há outro caminho, não há outro meio, senão Jesus Cristo. Contudo, meu querido, a gente precisa entender algumas coisas que são muito importantes. A nossa vida aqui na Terra, ela sempre tem um início e um fim. Tudo aqui tem um início e um fim. Nada é eterno, inclusive o nosso corpo. O nosso corpo, ele é finito. Você já parou para pensar nisso? Tudo no nosso corpo vai chegar ao fim. A nossa beleza não fica... A gente não vai ficar bonitão, com a pele jovial a vida inteira. Os cabelos não vão ficar pretos a vida inteira, meu querido. Eles vão ficar brancos. Os dentes, infelizmente, caem. A maioria, em sua maioria, caem. E a nossa vida é assim. Tudo tem um início e um fim. Tudo tem um início e um fim para todas as coisas na nossa vida. Tudo na nossa vida tem um começo e um fim, e isso não é de nos assustar, porque nós sabemos disso. E o que temos a fazer é entender essa finitude das coisas, que tudo vai ter um fim. A gente não pode ficar se firmando em algo que tem um fim, sabe? Firmar toda a nossa vida em algo que tem um fim. É muito triste quando uma pessoa ela fica se firmando toda a sua vida, toda a sua confiança em coisas que são tão finitas assim. Nós precisamos confiar no Senhor, no Deus maravilhoso, porque Ele é infinito, Ele é eterno. A gente precisa entender que tudo em nós tem um tempo determinado para acontecer. As coisas em nossas vidas, elas têm um tempo exato para acontecer. E não adianta a gente querer forçar as coisas. Não adianta eu querer forçar uma coisa para adiantar logo, para acontecer logo, porque se ela não acontece no tempo certo, coisas dão errado. Você já percebeu isso? Quando a gente tenta forçar alguma coisa, as coisas elas vêm de uma certa forma fragilizada e não dura muito tempo. Se você tem uma planta que ela dura, sei lá, alguns anos para ficar no ponto de dar fruto, e você tentar adiantar o processo para dar logo fruto, porque você quer ver logo fruto, provavelmente os frutos não vão vir bons. Os frutos não vão vir doces, gostosos. Tudo tem o tempo certo. E da mesma forma é na nossa vida. Se a gente tenta forçar as coisas não acontecem da forma que deve acontecer. Elas vão acontecer de uma forma muito fragilizada. E no fim das contas, algo que seria para durar, não vai durar muita coisa. A gente vai logo ficar com aquela defasagem, com aquela falta na nossa vida. Então a gente precisa entender isso, que a nossa vida tem essas fragilidades, esse início e fim de tudo, e não adianta querer forçar nada não. Porque se a gente tenta forçar para adiantar as coisas antes do tempo de Deus na nossa vida, não vai dar certo. Acredita em mim que não vai dar certo. Contudo, meu querido, a gente precisa entender algo muito importante. A gente precisa entender que Deus ele nos fez imagem e semelhança dele. E para Deus tudo tem um tempo certinho. Tudo tem o seu tempo certo de acontecer. Com Deus é assim, tudo tem o seu tempo exato de acontecer. E se Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, a gente precisa entender que há tempo para tudo nessa terra. Eu preciso aprender a confiar no tempo de Deus. Porque quando eu aprendo a confiar no tempo de Deus, as coisas acontecem de uma forma muito mais linda, muito mais limpa. Quando eu deixo as coisas acontecerem no tempo que deve acontecer, eu entendo que eu estou confiando em Deus.
que eu não quero colocar o meu dedo lá e começar a estragar as coisas. Mas é Deus que fazendo todas as coisas, que Ele faz com que tudo dê certo de uma forma tão linda, tão preciosa. Então entenda isso hoje, meu querido e minha querida. Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. E é nisso aí, nessa beleza de toda coisa, que você vai compreender a beleza do agir do Senhor. A beleza do agir do Senhor nas nossas vidas. Então compreenda isso hoje. Aprenda a confiar no Senhor como um filho que ama e confia no seu pai. Porque todo filho ele precisa confiar no seu pai. O seu pai é aquele que quer o seu bem. E aí, se você não está confiando nesse que quer o seu bem, você vai estar confiando em quê? Em coisas finitas? Em coisas fragilizadas? Tome mais cuidado e aprenda a confiar no Senhor como um filho. Filho que ama o Pai Celestial que tem. Então entenda isso hoje, meu querido. Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança, isso não é por acaso. Ele nos fez porque Ele nos quer próximos dEle. Ele nos fez porque Ele nos quer que a gente entenda que a gente é filho e filho precisa estar próximo do seu pai. A gente também precisa entender, meu querido, que mesmo com todas as fragilidades que a gente tem, mesmo com todo esse avexamento que a gente tem na vida, Deus, ele mesmo assim olhou pra gente e nos quis ter próximos. E não só próximos, mas nos fez filhos. Filhos de Deus, filhos do Pai, através de Jesus Cristo. Nós só conseguimos ser filhos de Deus através de Jesus Cristo. A gente precisa entender uma coisa que às vezes a gente confunde muito a cabeça com isso. Todos somos criação de Deus, todos somos criatura de Deus. Mas filhos de Deus somente quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É só esse o caminho para nos tornar filhos de Deus. Todos somos criação de Deus, isso é maravilhoso. Contudo, a proximidade, só quem nos traz é Jesus Cristo. E Deus, ele não se conformou em nos ter longe, distantes, lá longe, não. Ele nos quer perto, como filhos, sabe? Filhos que estão sempre ali perto do Pai, para o ouvir, para entender que a sabedoria que vem dele ela é perfeita e que podemos confiar. Então, meu querido, porte-se como um filho que ama o Pai que tem. Porte-se como um filho de Deus. Confie tão somente nele, pois ele tem grandes e boas coisas para a tua vida. Confia tão somente no Senhor. Amém? Que Deus abençoe tua vida, mas eu ainda quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoe essa vida nesse momento. Essa vida, Deus, que compreendeu que o Senhor que o criou, mas o Senhor não o criou para ficar longe, Pai, mas para ficar perto, como um filho que está próximo e não distante. Oh Deus, obrigado por ter nos dado Jesus Cristo para nos levar até o Senhor, para nos tornar filhos através de Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, Pai. O Senhor é bom o tempo todo. Continua conosco, Pai de amor. Fortalece-nos em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.